Bom dia, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Antes de abrir o texto, só uma pergunta para minha esposa Isabela. Achou o Enoque? Então fique tranquilo. Então podemos, com tranquilidade, abrir o texto. Hoje, irmãos, nós começaremos a exposição sequencial no Evangelho segundo João escreveu. Tá? Então, convido todos a abrirem as Escrituras, Evangelho, escrito por João, o último dos Evangelhos, o quarto Evangelho, João, capítulo 1. João, capítulo de número 1. Nós hoje leremos o texto que vai do verso 1 ao verso de número 5. João 1, de 1 a 5. Farei a leitura, peço que prestem bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, por essas verdades tão gloriosas, ó Deus, que são bem maiores que nós e certamente maiores do que conseguimos expressar, explicar, ó Deus. Por isso, eu rogo a Tua graça, Deus, para que dentro do tempo que temos consigamos trabalhar verdades profundas deste texto, ó Deus, que essas verdades saltem aos nossos olhos, adentrem no nosso coração e que sejamos moldados, que sejamos forjados através do entendimento dessas verdades. Sê conosco, ó Pai. Rogamos a Tua graça, rogamos o Teu favor, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vocês já pensaram e sabem por que nós temos 4 livros que iniciam o Novo Testamento chamados de Evangelhos? Gênero literário Evangelho. Nós chamamos esses 4 livros de Evangelho. E é mais simples do que a gente imagina. Os Evangelhos são chamados de Evangelhos porque eles têm o objetivo de expor para nós o Evangelho. Esse é o grande intuito dos evangelistas ao registrarem o que foi registrado. E o Evangelho nós podemos resumir ou entendê-lo como a pessoa e obra de Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo dos evangelistas, expor para nós a pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós temos os 3 primeiros evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Eles são chamados assim porque têm o mesmo ponto de vista, eles são extremamente similares, se parecem muito nas narrativas escolhidas, nos relatos, obviamente que com suas diferenças, mas tem uma grande consistência e similaridade, esses 3 evangelhos. Mas o evangelho que hoje nós iniciamos a exposição, o estudo desse evangelho, ele não é considerado um sinótico. Ele é um evangelho que tem um ponto de vista um tanto quanto diferente. É um evangelho que, obviamente, tem algumas similaridades, mas não se compara aos 3 evangelhos no número de similaridades e de relatos iguais. Irmãos, certamente o evangelista João ele foi o último evangelista a escrever o evangelho. Ele escreveu ali por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo. Nesse período, os apóstolos já tinham sido martirizados, todos mortos, mas João, que provavelmente era o mais novo entre os apóstolos, ele estava vivo e ele não foi martirizado, não foi morto. E ele, então, traz esse relato precioso para nós, para que nós conheçamos a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o intuito. Eu não sei se vocês já leram, provavelmente a maioria já leu o Evangelho de João, e nós temos inclusive um resumo. Capítulo 20, versos 30 e 31, trazido para nós um resumo que traz inclusive o objetivo do Evangelho de João.
E o próprio evangelista ele vai dizer que muitas outras coisas poderiam ser escritas, mas as que foram registradas têm um objetivo. E o objetivo é que entendam que Jesus é o Filho de Deus e creiam no nome dele. E crendo, nós recebemos a vida eterna. Esse é o objetivo do evangelista. Então, nós costumamos dizer que os evangelhos são biografia de Jesus, ou biografias de Jesus. Não estamos totalmente errados quando falamos isso, mas não é exatamente uma biografia porque nós temos relatos selecionados com esse objetivo, de que nós entendamos que Ele é o Filho de Deus. E ao entendermos isso e depositarmos a nossa fé no Filho de Deus e na sua obra, nós recebemos vida eterna, vida no nome dEle. Esse é o grande objetivo. E nós temos que ter essa perspectiva ao adentrarmos o texto bíblico, o texto santo, o Evangelho de João de maneira específica. Nós precisamos ter esse objetivo para que compreendamos com mais profundidade o que esse texto está nos mostrando, o que esse texto sagrado, inspirado por Deus, está nos mostrando. No texto de hoje, irmãos, nós meditaremos no seguinte tema: o Verbo eterno trouxe vida e luz. Esse é o nosso tema para hoje. O Verbo eterno trouxe vida e luz. E nesses 5 versos, nós tentaremos trabalhar, que o nosso tempo avança e corre, essas verdades, que o Verbo é eterno e que Ele trouxe a esse mundo vida e luz. Separando em 2 partes. A primeira, então, nós veremos no versículo de número 1, 2 e 3, que o Verbo, Ele é eterno, que o Verbo, Ele é divino. Leiam, por favor, verso 1, 2 e 3 para mim. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus. Que maravilha nós temos diante de nós, irmãos. Que verdades profundas e gloriosas. Um texto extremamente conhecido, mas que traz verdades tão profundas, tão aplicáveis para a nossa vida, tão importantes de serem compreendidas. E o que esse texto está mostrando para nós, de fato, é que o Verbo é eterno e que o Verbo, Ele é Deus. E de que o Verbo estava com Deus, de que o Verbo, Ele sempre existiu. É isso que o texto está mostrando para nós. E eu não sei se vocês repararam, mas o início do Evangelho de João tem grande similaridade com o início do primeiro livro das Escrituras. Vocês perceberam? O primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no início. E esse termo, essa palavra, no princípio, na tradução grega do Antigo Testamento, é justamente a mesma palavrinha que nós temos aqui, arquê, no princípio. Essa palavra traz a ideia de antes mesmo que mundo houvesse, na eternidade, antes que todas as coisas fossem criadas, é o que o texto está dizendo. Ou seja, quando olhamos para Gênesis, nós sabemos que antes mesmo que todas as coisas existissem, Deus já existia. No princípio, e num determinado momento na sua existência eterna, Ele resolveu dar início à sua criação. É o que nós vemos em Gênesis. Vemos o relato da criação. Hoje nós lemos pedaço dele, o início e o final do primeiro relato acerca da criação de todas as coisas. Deus foi quem criou, inclusive santificou o dia. E com base nessa verdade nós estamos santificando hoje, podendo aprender mais dele enquanto cultuamos e adoramos o nosso Deus, mas foi Ele quem criou lá no princípio. E o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, no princípio, lá na eternidade já existia, já havia esse chamado Verbo que era existente junto com o próprio Deus, antes mesmo da criação, Ele já era. E Ele foi quem criou. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, o início do Evangelho faz clara alusão a Gênesis, mostrando que, no princípio, esse Verbo, e deixa eu revelar para vocês, eu sei que vocês já sabem, mas esse Verbo é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Deus
que na plenitude dos tempos se fez homem, antes que mundo houvesse, ele já era. O Verbo, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que o texto traz, irmãos, e enfatiza para nós é a pré-existência eterna e divina do Filho de Deus, do Verbo. Essa palavrinha verbo também pode ser traduzida como a palavra. No princípio era a palavra, fazendo referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, irmãos, Ele é eterno. Jesus Cristo, Ele é divino. Jesus Cristo, Ele é Deus. Era o Verbo, era o Logos, era a palavra. E é interessante porque há alguns comentaristas que entendem que aqui ele estava fazendo referência aos filósofos gregos que entendiam o Logos como a razão ou como a lógica, mas é muito mais provável, irmão, que o evangelista João, como um judeu que era, tivesse em mente o seu pensamento semítico, o seu pensamento judaico. E essa palavrinha Logos, a palavra, ela é muito utilizada no Antigo Testamento e representa uma pessoa. Tantas vezes representa uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, que é anunciado como sendo a palavra de Deus, como sendo o Verbo, o Logos, no Antigo Testamento. Se você depois der uma abrida no Salmo de número 33, verso 6, você vai ver lá a palavra meio que sendo personificado. É Jesus Cristo, a palavra de Deus. Provérbios, também personificando a palavra, personificando a própria sabedoria, mostra que a sabedoria, essa palavra de Deus, ele era o arquiteto na criação, fazendo uma referência também a Jesus Cristo. No Novo Testamento, irmãos, o verbo, esse termo, ele é utilizado como designação para o próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelista João, ele usa no versículo de número 1, o verbo como se referindo ao Senhor Jesus Cristo, mas ele não usa só no versículo de número 1, ele vai usar em outros momentos também no próprio Evangelho de João. Se você der uma olhada aí no verso 14, volte os olhos de vocês para o verso 14, ele diz, e o verbo se fez carne. Quem foi que se fez carne, irmãos? O verbo. Foi o próprio Deus que se fez carne, na pessoa de Jesus Cristo, ele se fez carne, está se referindo ao Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que é eterno e sempre existiu. É o Senhor Jesus que é Deus. 1 João, ele vai fazer uma referência também ao Verbo, se referindo a Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 13, ele também vai fazer uma referência. Ele fala que esse tal Verbo está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Jesus Cristo é o Verbo eterno. Jesus Cristo, irmãos. Cristo, olha aí para a Bíblia de vocês, Cristo ele é o Verbo em dois sentidos. Quando o texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, se referindo a ele como a palavra, é expressado aqui pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é que o Verbo, a palavra, se referindo a Cristo, se refere à mente de Deus. É uma reflexão, é uma expressão da mente de Deus. Então, olhe para Jesus Cristo, olhe para como Cristo viveu, olhe para quem Ele é, e você vai entender melhor a mente de Deus. E, no segundo sentido, Jesus Cristo como Verbo revela Deus para os homens. É a revelação de Deus, é o Deus visível, é o Deus invisível se fazendo visível. Se você quer conhecer bem Deus e quem Deus é, uma das formas é olhar para Cristo Jesus. Ele é o Verbo que se encarnou, Ele é o próprio Deus encarnado. Olha aí para o verso de número 18, também do capítulo 1 de João, vai dizer o texto, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Que verdades maravilhosas, irmãos, nós temos diante de nós. O texto ainda diz para nós que o Verbo estava com Deus, mostrando que, apesar de ser Deus, Ele é distinto de Deus. É o que nós conhecemos como as pessoas distintas, um só Deus que subsiste em três pessoas. O Verbo era Deus, a ideia de que há uma unidade na divindade. Então, nós temos aqui diante de nós, nessas expressões, tanto a distinção das pessoas da divindade, nós temos
Deus Filho distinto de Deus Pai, mas nós temos também no Verbo era Deus a ideia da unidade da divindade. São 3 pessoas e um só Deus. Essa é a verdade que nós cremos. Essa é a verdade que a Escritura mostra para nós e como é importante entendermos ela, irmãos. E é interessante porque quando diz que o Verbo era Deus no original, Deus vem antes, o predicado vem antes do sujeito. É uma forma que João achou gramatical de dar ênfase à divindade de Cristo. Irmãos, e como isso é importante. Talvez nós pensemos aqui, eu sei disso, pastor. Essa é uma realidade que eu creio, está bem clara nas Escrituras. Louvado seja Deus se está claro para você, que fique mais ao ler esse texto. Sabe por que é importante entender isso? Porque para muitas pessoas, ao longo da história da igreja, isso não foi tão claro. E é possível que você lide com pessoas, ou é possível também que você esteja aqui, você seja um dos que ainda não entenderam que Jesus de fato é Deus. No século IV, por exemplo, da era cristã, surgiu uma corrente dentro do próprio cristianismo, por meio de um presbítero chamado Ário. Essa corrente ficou conhecida como arianismo, e eles questionavam justamente a divindade de Jesus Cristo. E eles diziam que Jesus Cristo não era Deus. Mas isso não ficou só no passado. Ao longo da história, outros também foram confundindo essa verdade. Nos nossos dias existem seitas que arrebanham pessoas que também não creem na divindade de Jesus Cristo. E como é importante nós entendermos e, por meio das Escrituras, explicarmos para que outros creiam, que de fato a Bíblia mostra categoricamente que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se você não entende ou se você compreende erroneamente que Jesus ele não é Deus, eu queria dizer que o evangelho que você crê ele está maculado, ele está manchado. Vocês percebem a importância de entendermos essa verdade? Porque se o evangelho ele é maculado, ele já não é o verdadeiro evangelho. E se não é o verdadeiro evangelho, já não é o poder de Deus para a salvação. Então tem gente que com sinceridade está crendo errado nas verdades do evangelho, ou melhor, nessas mentiras que maculam o evangelho. E se não é evangelho, irmãos, é muito grave. É o que nós chamamos de heresia, porque mexe na essência da fé cristã. Entender que Jesus é Deus é essencial para a nossa fé. Nós temos que defender essa verdade, irmãos, para que o evangelho não seja manchado. Nós temos que lutar pela fidelidade, pela pureza do evangelho, e entender essa verdade é muito importante. O verso 2 ainda vai reforçar para nós essa verdade. O verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Nós temos aqui a divindade, a eternidade, a existência pessoal sendo repetidas, sendo reafirmadas no verso 2. E essa repetição, de maneira resumida, é para que fique muito claro, é para que fique muito escancarado que Jesus é o Deus eterno e Ele criou todas as coisas. Ele estava lá no princípio, criando. Ele foi o ministro de Deus na criação, trazendo à existência todas as coisas, o que vai mostrar o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. A criação é uma obra específica de Deus, é verdade. E se foi por meio do Verbo que as coisas vieram a existir, o Verbo é Deus. O Verbo é Deus. Olha aí o verso 10, o que vai dizer. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dEle. E se o mundo foi feito por intermédio, pelo poder de Deus, o Verbo, ele é Deus, irmãos. O texto que nós lemos na liturgia hoje, maravilhoso, Colossenses capítulo 1, eu vou ler dos versos 15 ao 17, repetindo o que já lemos para ficar bem fixado, diz, se referindo a Jesus Cristo, ao Verbo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Parênteses, o primogênito aqui não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, porque ele não foi criado, ele criou todas as coisas. A ideia é de que ele é o primogênito e ele tem primazia na herança do reino eterno dado por Deus, ok? Mas continuando, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Para ficar bem claro, mais um texto mostrando para nós que Jesus Cristo é o Deus Criador. Ele é o Deus Criador. E sabe o que é interessante também, irmãos, nessas verdades aqui? É que quando fala dele como sendo Deus, estando com Deus, o verbo está no imperfeito, dando a ideia, no original, dando a ideia de uma linearidade. É como se trouxesse a ideia de que não sabemos e não temos a ideia de início nem fim, as coisas estavam acontecendo, ele era, ele estava, ele vivia com Deus, mas quando o verbo é usado para falar da criação, que todas as coisas foram criadas, o verbo passa a estar no auristo, que traz a ideia de uma obra consumada. Ele criou, ele sempre existiu, as coisas passaram a ser criadas por intermédio dele. As coisas criadas têm um ponto de partida, um início, e ele deu esse pontapé, ele deu esse início, e ele já era, as coisas vieram a existir, ele simplesmente é, ele é o grande eu sou. Jesus Cristo é o nosso grande Deus, irmãos. Cristo sempre foi um com o Pai. E tendo vida gloriosa, e aqui eu concluo essa primeira parte, irmãos, trazendo uma aplicação dessas verdades. Cristo, ele sempre foi um com o Pai, e tendo uma vida rica e gloriosa, cheia de prazer infinito com o Pai e com o Espírito Santo, ele resolveu nos amar. E sabe como ele resolveu nos amar? Junto com o Pai, junto com o Espírito na eternidade, adentrando a história. Olha só o que eu estou dizendo, irmãos, prestem bastante atenção. Jesus Cristo é Deus. Ele não depende de nada e de ninguém para nada. Ele era pleno, é pleno em seu ser. Um Deus, três pessoas que se satisfazem, se servem, se complementam, se enchem, têm infinito prazer e delícias perpétuas, mas Ele resolve nos amar. E Ele resolve amar vindo a esse mundo, encarnando. Nós teremos uma ênfase maior na encarnação nas próximas exposições, mas é impossível não falar da encarnação, porque é aqui que está a aplicação dessa realidade. Sendo quem Ele é, Ele resolve vir a esse mundo e se fazer homem. Nós temos diante de nós e diante dessa verdade o amor condescendente de Cristo. E Ele deve ser ainda mais apreciado por nós quando nós, a partir do texto, entendemos que Ele é o Deus eterno. O Deus eterno nos amou condescendentemente a ponto de encarnar para dar a vida por nós. Por mim e por você, o Criador dos céus e da terra. Olhe para o irmão que está aí do seu lado. Não vou pedir para que você fale nada não, fique tranquilo. Mas olhe para o irmão do seu lado e saiba que ele é criatura de Deus. Ele é um milagre de Deus. Talvez a maior das obras da criação certamente é porque a imagem e semelhança de Deus é o irmão que está do seu lado, e você deve ficar maravilhado com isso. E esse Deus que criou com extremo poder, Ele que é onipotente, Ele resolveu te amar e vir a esse mundo para dar a vida por você. Louve a esse Deus. Como não entregar a vida, irmãos, para um Deus que, sendo quem Ele é, Ele se faz homem e morre por nós? Que verdade gloriosa e importante de entendermos, para que nós amemos mais o nosso Deus com todo o nosso ser. Ah, que verdade importante. Mas eu não quero parar por aqui, porque o tempo avança, e o texto continua, e eu preciso expor todo ele, pelo menos até o verso 5. Além, irmãos, de o texto mostrar para nós que o verbo ele é eterno, que o verbo ele é divino, o texto vai mostrar para nós que ele trouxe luz, ele trouxe vida e luz a esse mundo. Por favor, leiam numa só voz os versos de número 4 e 5. 1, 2, 3, podem ler. Amém, amém, até aqui. Que maravilha, irmãos, o que está aqui diante de nós, neste texto tão precioso. O texto, no verso 4, começa dizendo que a vida estava nele. O que isso quer dizer? Assim como Deus Pai, o Filho tem vida em si mesmo. Assim como Deus Pai
o Filho tem vida em si mesmo. A vida estava nele. A vida estava contida nele. Ele tem vida em si mesmo. Essa vida é eterna. O nosso Deus tem, o nosso Deus Filho, Jesus Cristo. E para mostrar isso, eu vou ler alguns textos no próprio Evangelho de João. Não vou sair do Evangelho para ficar mais fácil aqui de manusearmos, que mostram que, de fato, a vida estava nele. E há alguns relatos bíblicos que vão mostrar que ele é a própria vida, de que ele é o pão da vida, por exemplo. Vamos ler alguns textos. João, capítulo 5, verso 26. Vamos ler todos juntos? João, capítulo 5, verso 26. Vamos lá, numa só voz, todos juntos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Percebam, nele está a vida. A vida estava nele, ele tem vida nele mesmo, diferente de todas as criaturas. Todos os que foram criados não têm vida em si mesmo. Vida foi dada, e ele não somente Deus deu, mas é ele quem sustenta a vida. Ele não, ele tem vida nele mesmo. Capítulo 6, verso 48, vamos lá? Capítulo 6, verso 48, 1, 2, 3. Eu sou o pão da vida, ele é o pão da vida. A ideia de pão, o alimento utilizado como alimento para subsistência naquele tempo era o pão. É como se disséssemos hoje, ele é o nosso feijão com arroz, ou arroz com feijão. Sem ele nós não temos vida, é ele que é a base para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, é o Senhor, ele é o pão da vida, ele que dá vida. Capítulo 11, verso de número 25. Diz assim, vamos todos juntos? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus, ele é a ressurreição e ele é a vida. João 14, 6, esse eu acho que a maioria sabe de cor. Vamos lá? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O Senhor Jesus tem vida em si mesmo. Ele contém vida em si mesmo, assim como o Pai, porque ele e o Pai são um. Um só ser, divino e eterno. Jesus Cristo é Deus, irmãos, e ele tem essa vida em si mesmo. E o texto vai mostrar para nós que essa vida é caracterizada como sendo a luz dos homens. Olha aí a sequência do verso de número 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. João Batista, irmãos, o texto vai dizer para nós que ele veio testificar dessa luz. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a vida, Jesus Cristo, ele é a luz. Jesus Cristo tem vida em si mesmo, Jesus Cristo tem luz em si mesmo, porque ele é a vida e ele é a luz. Olha aí os versos 6 e 9, o que vão dizer para nós. Versos 6 e 9, dizem assim, eu farei a leitura. 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito do quê? Da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Jesus Cristo, ele é a vida e a luz. E ele traz vida e luz. Ele é quem traz vida e luz. O verso 5 vai mostrar para nós que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele sendo vida e luz, ele vem a esse mundo para trazer vida e luz aos homens. E aqui João ele está fazendo um uso, mais uma vez, de palavras que nos remetem à criação. Quem foi que criou todas as coisas e trouxe a vida à existência? Foi Deus. Foi Deus, foi Jesus Cristo, foi o Verbo. Ele trouxe a vida à existência. Ele sendo vida, ele trouxe a vida à existência. Quem foi que disse, haja luz e houve luz? Foi Deus. Foi Jesus Cristo que disse, haja luz e houve luz. Ele sendo luz, ele trouxe luz lá na criação. Mas ele não simplesmente trouxe luz na criação,
Ele continua trazendo vida e luz. E Ele encarnou para trazer vida e luz aos homens. Ele trouxe vida e luz na criação, mas uma vez que houve a queda, o homem perdeu tanto a vida como perdeu a luz e se enfiou nas trevas. O homem se tornou morto e o homem se tornou cego, cercado das trevas do seu coração. E Jesus Cristo, que trouxe vida e luz na criação, Ele vem a esse mundo e encarna para trazer redenção, para trazer nova vida, nova luz. Ele que no início trouxe todas as coisas à existência, Ele trouxe o começo de todas as coisas. Agora Ele vem e encarna para trazer recomeço, porque os homens estão mortos e eles estão em trevas. Os homens precisam de vida e os homens precisam de luz. E é interessante, irmãos, porque se os verbos, Ele era Deus, Ele estava com Deus, estão no imperfeito, pretérito e perfeito, se a criação está no auristo, também remete a algo que foi feito. Quando o texto diz para nós que a luz resplandece, a ideia de brilhar, o verbo está no presente, ela continua brilhando, ela está brilhando, e ela vai seguir brilhando eternamente. É isso que a luz veio fazer, brilhar. A luz não simplesmente brilhou na criação, mas por meio de Jesus Cristo ela continua brilhando nos nossos corações. O próprio Cristo é chamado de luz diversas vezes também. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e Ele veio para iluminar as trevas do coração. O texto ainda diz para nós que as trevas não prevaleceram contra ela, não prevaleceram contra a luz. Mas aqui, irmãos, primeiro, em relação às trevas aqui faz uma referência à humanidade caída, coberta pela falta de fé e pelos seus pecados. É assim que a humanidade se tornou cega, começando pelos próprios judeus. Judeus se tornaram cegos. Jesus veio e eles não o receberam. O mundo não recebeu Jesus Cristo. Alguns poucos receberam o Senhor Jesus Cristo. Alguns poucos continuam recebendo o Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo, como esse sistema caído, as pessoas ainda eivadas no seu pecado, afundadas e vivendo em seus pecados, estão cegas, estão nas trevas. Elas são antagônicas à luz. Elas odeiam a luz, elas perseguem a luz. As trevas do coração faz isso. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai saber disso. Olha para o mundo, irmão, sempre foi assim, o mundo sempre foi hostil ao cristianismo. As trevas sempre foram hostis ao cristianismo, continua sendo. Em alguns países, o cerco já se fechou há muito tempo. As pessoas não podem abrir as escrituras que falam sobre a luz, sobre Jesus Cristo. As trevas ficam incomodadas. Esse mundo caído fica incomodado. Nos nossos dias não é diferente. Viva como um verdadeiro cristão e você vai ver pessoas que vivem nas trevas incomodadas. Viva como um verdadeiro cristão e você vai ver autoridades te perseguindo, que estão nas trevas. Você vai ver que o cerco vai se fechando à medida que a luz de Cristo vai brilhando mais na sua vida. Sempre foi, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. E o que é que nós devemos fazer? Brilhar ainda mais a luz de Cristo em nós. Ele é a luz. E uma tradução melhor do que não prevaleceram contra ela seria não se apropriaram ou não a apreenderam. A ideia de que a luz estava diante deles, a luz veio de fato ao mundo e eles rejeitaram a luz. Ao invés de abraçarem a luz, entendendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é o Messias prometido, eles rejeitaram e não abraçaram. Nos nossos dias, pessoas continuam rejeitando, não apreendendo, não se apropriando dessa luz e sendo rebeldes contra essa luz. Irmãos, nosso tempo avança muito rápido, então eu gostaria de concluir com vocês, concluir toda essa ideia do texto. Aquele que é eterno, o Verbo, Jesus Cristo, divino, Ele se fez homem. E Ele se fez homem para que nós
não fôssemos condenados nas nossas trevas eternas. Ele veio para trazer vida, para que não morrêssemos eternamente. Ele veio para que nós tivéssemos esperança de nova vida. Ele veio para que a sua luz brilhasse em nós. E à medida que essa luz brilha diante de nós e Ele age em nós, brilhando a sua luz nos nossos corações, nós, ao contrário do mundo que está em trevas, nós que estávamos no mundo, nós abraçamos a Cristo Jesus, que é luz, e passamos a viver na luz, passamos a ter vida. Foi para isso que Ele veio a esse mundo. Foi para isso que Ele adentrou a história, para nos trazer redenção, para nos dar vida juntamente com Ele, para que Ele que é vida habite em nós, fazendo com que nós vivamos. E essa vida não é uma referência à vida biológica, é vida espiritual, irmãos. É vida eterna, é vida abundante, é vida verdadeira, é vida cheia de gozo e de prazer na presença do Senhor. É vida na qual somos reconciliados com aquele que nos criou. E tendo nós nos desviado, nos rebelado, nós somos trazidos de volta para vivermos com Ele. E é para todo sempre. Sabe por que muitos de nós ainda sofremos amargamente no nosso coração? Porque não abraçamos essa luz. Sabe por que muitos de nós nos deprimimos e ficamos tentando encontrar prazeres e sentido para a nossa vida? É porque ainda estamos vivendo nas trevas e não abraçamos completamente essa luz. Se você está aqui, você ainda não abraçou essa luz, não se rendeu a ela, abrace. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Viva pela fé no Filho de Deus que se encarnou e viveu sem pecado e deu a vida por você. E você será o mais feliz de todos os homens. Você será a mais feliz de todas as mulheres. Saber que o Verbo eterno, aquele que estava na criação, te amou a ponto de entregar a sua vida por você. Parafraseando Agostinho, irmãos, nas Confissões, ele diz que a luz de Cristo brilhou diante dele e a cegueira dele foi desfeita. Foi para isso que Jesus veio, para desfazer a nossa cegueira. Entenda de uma vez por todas que o Filho de Deus eterno veio a esse mundo, encarnou de fato, Jesus Cristo era Deus, e Ele foi a uma cruz para te dar vida. E crendo, sabe o que vai acontecer? Você terá vida, vida eterna no nome dEle, vida eterna para sempre no nome dEle. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar. E a equipe melhor, nós vamos deixar para a oração final, a equipe de louvor vai se posicionando, nós vamos cantar ou melhor, uma música que se chama Vim para Adorar-te. Tem um trecho da música que diz que nós nunca saberemos o preço que foi pago por nós na cruz. Eu sei que algumas pessoas talvez exerçam algum tipo de dificuldade com essa parte, mas eu quero dizer para você que sendo o Verbo eterno, sendo o Verbo infinito, sendo o Verbo não criado, nós não temos ideia plena e exaustiva do preço que foi pago de fato na cruz. E uma outra explicação aqui é que nós jamais saberemos o preço que foi pago, porque nós não pagaremos, Ele pagou no nosso lugar. Então cante sabendo dessas verdades com todo o seu coração. Vamos louvar o nosso Deus.